E aí galera, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a energia de ligação, né? Como é que a gente calcula o ΔH através da energia de ligação. Vamos dar uma olhadinha aqui? Bom pessoal, então vamos começar falando aqui sobre a definição de energia de ligação, né? Olha só, é um conceito bem simples, tal. Eu vou tentar fazer com que essa aula seja bem rápida, mas a gente sabe que eu nunca consigo, né? Então eu vou tentar falar rápido aqui para a gente terminar rapidinho. Então olha só, energia de ligação é a energia necessária para quebrar um mol de moléculas, tudo bem? Desculpa, um mol de ligações de um composto, não é? Então é um mol de ligações de um dado composto, beleza? Então olha esse composto aqui, ou seja, o metano, né, o CH4. O que eu tenho que fazer, pessoal? Esse composto tem 4 ligações, né? Então eu vou pegar um mol de ligações. Pessoal, toma muito cuidado que é um mol de ligações, tá? Não é um mol de moléculas, tudo bem? Então eu tenho que pegar uma certa quantidade de moléculas que o total de ligações somadas vai dar um mol, beleza? E aí eu vou fornecer energia o suficiente para que eu consiga quebrar todas essas ligações aqui de todas as moléculas, pessoal. Ou seja, quebrar um mol de ligações, tudo bem? E aí, para que isso aqui é importante, pessoal? Como é que a gente calcula o ΔH a partir disso, né? Bom, olha só, vamos definir algumas coisas aqui do lado de cá. E aí a gente precisa falar de dois conceitos aqui desse lado, olha só. A gente precisa falar sobre a quebra da ligação e o outro conceito a gente vai falar mais pra frente. Aqui já fala que é quebrar a ligação, né? Então a energia de ligação é energia para quebrar um mol de ligações, certo? Então, pessoal, o que acontece quando quebra a ligação? A quebra da ligação é um processo endotérmico, pessoal. Então, para calcular o ΔH, a gente considera que a quebra da ligação é um processo endotérmico. Por quê? Porque você precisa absorver energia, né? Absorve energia para conseguir quebrar essa ligação, porque a molécula ela não tem energia suficiente naturalmente para quebrar essa ligação, mas quando você fornece energia, ou seja, quando ela absorve energia, ela vai quebrar essa ligação, tudo bem? E o outro processo, o que é? É a formação da ligação, né, pessoal? É óbvio, se um é a quebra, o outro é a formação, né? E obviamente que se esse cara é um processo endotérmico, esse aqui vai ser um processo exotérmico, né? Ou seja, para formar a ligação de volta, ou seja, eu quero juntar esse H que eu tirei daqui com o carbono de volta. Quando eu junto eles, eu estou fazendo com que eles fiquem mais estáveis. Então eu estou liberando energia. Essa molécula vai ficar mais estável. Para ficar mais estável de novo, ela não tinha energia quando ela já era ligada, certo? Aí ela absorve para poder quebrar. Consequentemente, para poder voltar a essa situação, ela precisa liberar energia. Então, quando eu formo a ligação, é um processo exotérmico, ou seja, libera energia, pessoal. Né? É bem óbvio. Então, só para terminar aqui, o que além disso eu preciso falar? Olha só, o ΔH, pessoal, toda vez que eu considerar uma quebra de uma ligação para calcular o ΔH, toda vez que for uma quebra de ligação, ou seja, toda vez que tiver nos reagentes, porque quem quebra a ligação é reagente, né? Porque os reagentes vão se quebrar em outras coisas para formar outras coisas. Vocês concordam comigo? Então, eu vou ter uma quebra de moléculas dos reagentes para formar produtos. Então, quem quebra absorve energia, logo a gente vai considerar que vai ter uma energia de ligação ou um ΔH aqui de reagentes, tudo bem? Maior que zero, pessoal. A gente considera que esse ΔH é maior que zero, tudo bem? Então, para efeito de cálculo lá, a gente vai considerar que o ΔH é maior que zero, tudo bem? E aí, o que acontece? Bom, se esse cara é maior que zero aqui, o outro vai ser menor que zero. Então, ΔH menor que zero. Tudo bem? Beleza, e a gente vai escrever isso embaixo das reações aqui na próxima lousa, e aí eu já vou usar um exemplo e a gente acaba a aula, que eu tô tentando correr hoje. Vocês estão vendo que eu tô todo apressadinho, né? Então, ó, ΔH menor que zero aqui, vamos ver a próxima lousa, um exemplo rapidinho. E aí, pessoal, para ilustrar isso aí, para ilustrar o que a gente acabou de falar, eu vou pegar uma questão da Mackenzie 2005, certo? Aqui de São Paulo. E aí, olha só. O que essa questão fala? Ela fala o seguinte, ó, calcule o ΔH dessa reação sabendo ou conhecendo essas energias de ligação aqui, né? Ele te deu a energia de ligação do C com H, do CCC, do HCl, do CCl e do C+C, tudo bem? E ele te deu essa reação aqui. E aí, para começar a resolver essa questão, eu preciso falar o seguinte, pessoal, é muito importante que vocês vejam a seguinte coisa aqui. Primeira coisa que vocês têm que olhar é, tá balanceada essa reação aqui? Bom, nesse caso aqui a reação tá balanceada, né? Ele já te deu uma questão balanceada. Então, ó, eu tenho 2 carbonos desse lado, 2 carbonos desse lado. Um cloro, 3 Hs aqui,
3 Hs aqui. Então tá tudo ok, não preciso me preocupar em balancear. Se não tivesse balanceada, pessoal, por favor, tem que balancear, porque a energia de ligação ela é dada em kJ por mol. Então, dependendo dos coeficientes estequiométricos aqui nessa reação, a gente ia precisar multiplicar esses valores que ele deu pelos valores dos coeficientes. Tudo bem? Beleza, pessoal. Então, qual que é o segredo da energia de ligação? O cálculo do ΔH por energia de ligação. Pessoal, eu falei que quebrou a ligação, a gente vai colocar como endotérmica, ou seja, positivo, certo? E formou ligação, a gente vai colocar como negativo, porque vai liberar energia. Tudo bem, pessoal? Então, é muito importante que vocês façam isso. Então, desse lado, tudo que tiver desse lado vai como valores positivos, tudo que tiver desse lado vai como valores negativos, tudo bem? Isso é o segredo desse cara aqui. Então, positivo desse lado, negativo desse lado, tudo bem? E aí, para resolver, pessoal, eu vou fazer um negócio bem maroto aqui, bem legalzinho, porque olha só, eu vou contar, ou eu vou enumerar aqui o quanto que eu tenho de cada coisa. Olha só, então eu tenho quantas ligações H com C eu tenho nos reagentes, ó. Eu tenho uma ligação H com C aqui e mais uma aqui, tudo bem? Então eu tenho duas ligações H simples C. Vocês concordam comigo? Beleza, eu tenho duas ligações desse tipo aqui, ó. Tranquilo? O que mais? Eu tenho uma ligação H simples Cl. Beleza? Tudo bem. Então tá aqui, H simples Cl. O que mais que eu tenho? Bom, pessoal, agora eu vou olhar para esse cara aqui, né? O que que eu tenho desse lado, desse outro lado aqui? Quantas ligações H com C? Eu tenho duas ligações H com C aqui, mais uma ligação H com C aqui. Então eu tenho três ligações do tipo H com C. Vocês concordam comigo? Beleza, por enquanto é isso, né? O que mais? Eu tenho uma ligação C dupla C aqui, Taif, olha só, então C dupla C. Eu tenho uma C dupla C aqui. O que mais? Eu tenho uma C simples Cl. Vocês concordam comigo? Então C simples Cl. Tudo bem? Pessoal, eu esqueci alguma coisa? Esqueci, né? Olha só, eu esqueci só o mais importante, né? Tem o C tripla C aqui. Tem uma ligação C tripla C. Se você esquecesse isso aqui, a questão não ia dar certo. Por que que eu tô escrevendo isso aqui? Aí você fala, Taif, por que que você tá escrevendo esse monte de coisa? Você não calculou nada. E esses números, né? Aí eu vou falar o seguinte, pessoal, antes de usar esses números, eu aconselho que vocês façam sempre isso aqui, porque isso facilita demais a vida do cidadão. Porque olha só, você vai chegar naquela questão do vestibular, imagina, você vai escrever duas vezes H com C. Quanto que vale essa energia aqui, pessoal? Vale 413,4. Aí você vai escrever duas vezes 413,4. Aí aqui você vai escrever três vezes 413,4. Aí você vai calcular quanto que vale isso, você vai lá do ladinho vai fazer essa conta, depois você vai calcular quanto que vale isso, e depois você vai fazer uma subtração. Pra quê? Se você pode simplesmente, pessoal, malandramente cancelar esses dois daqui com esses aqui, vai sobrar só um aqui. Olha que sorte, pessoal, muito mais tranquilo, né? Muito mais tranquilo, facilitou a vida. Dá para cortar mais alguém? Nesse caso específico não dá para cortar mais ninguém, né? Mas ó, vocês sempre podem fazer isso. Se tá do lado dos reagentes e do lado dos produtos tem a mesma coisa em quantidades diferentes, vocês podem cortar. Se tiver na mesma quantidade, pode cortar também, sem problema nenhum, sem medo de ser feliz, tudo bem? Agora a gente vai fazer conta, pessoal. E aí para fazer as contas é só colocar os números, né? Então olha só, esse C tripla C vale isso, esse HCl vale isso, aqui blá blá blá, blá blá blá, como o Mac diria, né? E aí, pessoal, o que a gente tem que lembrar de conceito mesmo? Tá nos reagentes, a gente mantém positivo, não é? Então tá positivo aqui, tá positivo aqui. E se tá nos produtos? Taif, se tá nos produtos tem que ficar negativo. Então pus negativo em todo mundo. E para resolver isso aqui, pessoal, o segredo. Para resolver, agora que a gente já colocou o sinal em todo mundo, é só somar tudo. É simplesmente somar tudo, pessoal. Então é muito fácil fazer isso, ó. Então, mas ó, toma cuidado. Eu somei aqui, eu coloquei positivo, positivo, negativo, negativo, negativo. Vou somar. Tudo bem. Mas Taif, aqui tinha 2, aqui tinha 3. E se eu não quisesse ter cortado? Porque aqui, fazer essa soma é fácil, a gente já vai resolver, a gente sabe fazer isso. Mas e se eu não tivesse cortado aqui? Se eu não tivesse cortado, como é que eu ia fazer? Pessoal, se eu tivesse 2 desse cara, ia dar no mesmo, você concorda? Se eu tivesse 2 desse cara aqui, era só colocar 2 aqui na frente, pessoal. Só que como eu não tenho 2 dele, eu não vou colocar 2, tudo bem? Então, na hora de fazer a conta, vocês têm que levar a quantidade
de ligações em consideração. Então, se eu tenho um só desse negócio, eu vou fazer um só na conta. Se eu tivesse dois, como era o caso aqui, eu teria que colocar duas vezes ele. Tudo bem? Então vamos terminar isso aqui. Então é só fazer essa continha, né, pessoal? Como é que ficou? Ó, já que eu falei que é uma soma, né? Positivo, eu mantive positivo aqui e subtrair esses outros caras, né? Subtraindo esses caras aqui, fazendo essa conta marota, vai dar menos 89,6 kJ por mol. Tudo bem, pessoal? Então o ΔH da reação, através disso aqui, deu menos 89,6, que é a alternativa D do vestibular do Mackenzie. Tudo bem, pessoal? Bom, essa aula foi mais rapidinha, né? Tentei dar uma corrida com ela, não tinha muito conteúdo assim, mas é um conteúdo muito importante que costuma cair nos vestibulares, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. A aula de hoje foi isso, até logo!